Há muito tempo atrás, eu assisti Perfect Blue e esse filme me pegou de surpresa. Ele fala sobre vários personagens que existem dentro de nós. E às vezes, manter esses personagens pode ter consequências terríveis. Acompanhamos durante o filme a história de uma idol pop chamada Mima, que decide abandonar o seu grupo musical e tentar a vida de atriz. Durante todo o filme, ficamos assistindo de camarote a sua vida em seu pequeno apartamento, a sua relação com seus fãs, seus colegas de trabalho, e esse filme é um suspense psicológico de primeira, que explora a fragilidade da personagem quando se vê tendo que encarar uma nova fase em sua vida. Na verdade, a própria edição desse filme faz com que a gente não saiba o que é realidade e o que não é, talvez da mesma forma que a personagem se sente. Perfect Blue nos mostra muita coisa, e uma delas é que uma vida onde a gente dá ouvidos a todo mundo e não a si mesmo pode ser uma coisa muito assustadora. O apartamento do personagem é um cubículo, minúsculo, mas cheio de coisa, e cada uma dessas coisas é um símbolo, que nos mostra algo sobre a personalidade da personagem. Nós podemos saber de toda a vida pessoal dela através do que ela guarda em seu quarto. Os peixes em seu aquário, presos para sempre, mergulhados em uma realidade a qual eles não conseguem conceber, refletem talvez a própria situação da personagem principal. Essa e outras metáforas são cortesias do diretor genial chamado Satoshi Kon, um falecido diretor japonês que deixou um legado de obras complexas e apaixonantes. O filme A Origem, por exemplo, faz referência a Páprica, uma das obras mais intrigantes desse diretor. A premissa desses dois filmes é que os personagens conseguem controlar os seus sonhos por meio de aparelhos. E se Christopher Nolan, o diretor de A Origem, que é o mesmo diretor de Batman e Interestelar, faz homenagem a Satoshi Kon, um diretor praticamente desconhecido japonês, é porque esse último tem muito a nos ensinar sobre cinema. E aí, bora mergulhar nessa história de suspense? Antes de tudo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Abordar profundamente o psicológico de um personagem dentro de uma história que planeja cada cena, cada diálogo, com o propósito de fazer sentir em nós mesmos o que o personagem está sentindo, é uma coisa que poucos filmes fizeram com tanta maestria. Posso citar Cisne Negro, Whiplash, Fragmentado, Coringa, como alguns exemplos de filmes onde vemos esse tipo de trabalho. Em Cisne Negro, por exemplo, vemos uma personagem que se dedica sozinha ao seu trabalho e vive isolada em seu pequeno apartamento. Ambos os filmes brincam com o que chamamos de identidade, e para isso usam várias cenas com reflexo em espelho ou em vidros. Além do fato do Cisne Negro praticamente imitar várias composições existentes em Perfect Blue. Mostrar as consequências de termos vários personagens dentro de nós e não saber lidar com todos eles pode nos dar um resultado muito bom no cinema, pois utilizar 2 horas para focar em apenas um personagem e o que acontece em sua volta é muito eficiente para criar uma proximidade com tal personagem. Mas claro que quando falamos de live action, falamos de atores reais. E eu preciso dizer para vocês que existe no cinema algo que os atores chamam de o método. Come on, Dad. Come on. Well, when for Shelley? Shelley, die. Axe murder, kill. All right, you just say turn over when you're ready, Sammy. O método é basicamente quando um ator, ao se preparar para um personagem, tenta recriar ao máximo esse personagem dentro dele mesmo, passando por experiências parecidas e estudando a fundo o que precisa fazer, o que precisa mudar dentro dele para dar a vida ao personagem. Um ator real que fez isso foi Heath Ledger. Ele fez o Coringa em Batman, Cavaleiro das Trevas, e todo mundo dizia que ele pirou depois desse filme. Na verdade, é conhecido que ele se trancou no quarto por vários dias e fez um diário planejando como seria o seu Coringa, estudando não só expressões faciais como gestos e entonação da voz, além de contribuir para o figurino. Ele literalmente viveu a sua vida como se fosse o personagem. E isso é o que nós chamamos de o método. Você sabia que quando Joaquin Phoenix estava fazendo o novo Coringa de 2019, Robert De Niro teve a ideia de fazer todos se reunirem para lerem juntos o roteiro do filme e conversarem sobre as cenas. Essa é uma antiga técnica usada no teatro e o experiente ator Robert De Niro, que também já passou por vários papéis difíceis, notou que Joaquin estava meio bitolado e antissocial durante essas reuniões, muito provavelmente por estar tendo que fazer um papel tão difícil que é interpretar um psicopata como o Coringa. Foi então que Robert se aproximou de Joaquin, deu um tapinha no seu ombro e disse: "Vai ficar tudo bem, meu jovem." Mas em Perfect Blue, ninguém dá a mínima para Mima. Esse filme é um soco no peito. Cada vez que você assiste, entende mais o que ele quer dizer, as críticas que faz às personalidades que existem dentro de nós, e como pode ser muito duro segurar tanta coisa dentro de nós mesmos. E se ficarmos tempo demais mudando nossas personas,
acabamos nos desalinhando com quem realmente somos e queremos ser. Temos uma personalidade para cada situação, e isso é natural para convivermos. Mas se formos muito a fundo nas mentiras que criamos para segurar os nossos personagens, podemos criar um problema de identidade onde somos prejudicados junto com as pessoas à nossa volta. Talvez você não ache Perfect Blue o melhor filme do mundo, o melhor anime do mundo. Talvez por ser um desenho você ache que isso tudo que eu tô falando é palhaçada. Se você achou isso, nem que por um momento, eu alerto a você que, mesmo sendo um desenho, alguém escreveu páginas e páginas de diálogos e alguém desenhou as cenas desse filme, animou cada frame, alguém planejou cada objeto que está ali de uma maneira que seja relevante para contar essa história. E como eu disse antes, diretores conhecidos do cinema como Christopher Nolan e Darren Aronofsky fizeram homenagem a Perfect Blue. Darren, na verdade, participou em 2021 de um documentário que conta a vida de Satoshi Kon. Reconheço que não é todo mundo que tem saco para absorver esse tipo de experiência. Um filme pesado e denso, onde não sabemos direito o que ele quer dizer. A maioria das pessoas prefere ver um pipocão de herói e manter o cérebro desligado durante a sessão, sabendo que no final vai dar tudo certo. Mas eu digo pra você que mesmo nesses filmes bobos, existe um trabalho tremendo ao escrever o roteiro ou em planejar as cenas. Por isso, na verdade, que chamamos o cinema de sétima arte, pois junta todas as artes anteriores. Pintura, música, teatro, um filme tem tudo isso junto. E o filme em questão, Perfect Blue, é uma obra de arte reconhecida pelos diretores de cinema mais renomados do mundo. Perfect Blue. O que seria o azul perfeito? Nós sabemos que azul é uma cor associada à harmonia e ao equilíbrio. No ponto de vista psicológico, a cor azul fica distante da cor vermelha, que representa paixão e sentimentos radicais, eufóricos. O filme brinca com azul e vermelho de uma forma que quase nenhum outro filme consegue fazer. De uma forma que qualquer artista que passe o olho por Perfect Blue consegue reconhecer um trabalho incrível. Ele estampa na sua cara cenas que são pintadas com só essas duas cores e mais nenhuma outra. A cor azul também é a cor da água, um conceito que é nos apresentado ao longo do filme. Ela em sua banheira, ou os peixes em seu aquário. Ela mergulhando nessa água seria talvez tentar alcançar harmonia e equilíbrio. Muitas vezes vemos o vermelho de Perfect Blue no sangue, detalhes, luzes e até no vestido da personagem. O filme faz um contraste com essas duas cores para representar a dualidade em que a personagem está vivendo. O azul é a calma que ela gostaria de ter, e às vezes até tem, em seu apartamento. E o vermelho é sua vida de atriz, uma vida intensa, como só a cor vermelha poderia ser. Eu recomendo que você assista Perfect Blue preparado para uma animação que usa muitos recursos para te imergir e te dar pistas sobre a história. É preciso prestar muita atenção para não perder nada. Eu assisti 1, 2, 3, 4 vezes e todas as vezes eu fiquei surpreso como as transições, os cortes, as cores, os diálogos, tudo te pega com força. E quando você chega no final do filme, você mal conseguiu acompanhar aquilo que acabou de acontecer. Isso também porque se trata de um filme de terror psicológico, um subgênero de terror no qual o medo é gerado a partir da vulnerabilidade da mente humana a alguma situação ou sensação que causa um desconforto mental. Esse tipo de gênero tem como foco representar esses estados mentais, emocionais ou psicológicos, a fim de assustar, perturbar e desestabilizar o nosso público. Dito isso, posso dizer que existe um conceito muito chave para entender melhor Perfect Blue. Esse filme usa os artifícios da animação a seu favor, e só assim ele consegue representar os estados mentais da sua protagonista. Isso faz com que emergimos para perto dela. As pistas que temos sobre sua vida estão todas ali, espalhadas em seu quarto, espalhadas em suas palavras, nas pessoas à sua volta, o seu comportamento. A gente vê a personagem como uma vítima, alheia a tudo o que acontece ao seu redor, e não podemos ajudá-la. Isso nos dá uma agonia, uma sensação de desespero que é impossível não se identificar, pois todos estamos sozinhos, isolados em nosso quarto, emergindo cada vez na nossa cabeça cheia de demônios. Agora, para entender ainda mais esse filme, eu quero dar um passo além e citar o autor mais influente da sociologia do século XX, Pierre Bourdieu. Ele é um autor que ficou conhecido por criar um conceito chamado campo social. O campo social se trata de um espaço não físico onde as pessoas se posicionam de acordo com seu capital dentro daquele campo. É meio confuso, mas eu vou te dar um exemplo e vai ficar mais fácil. Usar calças apertadas e camisa de botão pode agregar muito valor em alguns campos, mas pode ser odiado em outros. Entrar dessa forma em uma academia não seria muito adequado. Olhariam torto para você e provavelmente te julgariam. Mas em um escritório de advocacia, por exemplo, as pessoas na verdade esperam que você se vista assim, e até coloque um terno e chame todos os outros de doutores. Eu posso dizer a você que o que acontece na história de Perfect Blue é que o capital que a Mima tem é na dança, é no palco como uma ícone pop. E quando ela tenta transferir esse capital para a TV, para o cinema, ela já não vale mais nada nesse campo. Dessa forma, uma menina precisa ser submetida a tanta responsabilidade que acaba não sabendo mais onde a sua personalidade começa e termina.
Isso tudo é culpa de um processo onde muita demanda é exigida dela e ela se vê num burnout alucinógeno e não sabe se a trama do filme que ela mesma está atuando é de verdade ou não. Perfect Blue é um filme que representa muito bem a realidade, mesmo sendo uma animação. Se você já viu esse filme, eu sei que o final dele parece ser muito doideira e não fazer muito sentido, mas eu acho que o segredo é nós analisarmos essa última cena como uma grande metáfora, como se a própria personagem estivesse correndo atrás de quem estava dentro dela. Se você assistiu até aqui, deixa um like nesse vídeo para manter a sua sanidade mental e se inscreva no canal para aprender como filmes podem ser muito mais do que a gente pensa. Assista também a esse outro vídeo onde eu falo como uma animação pode falar sobre um tema tão pesado quanto a própria morte.